De volta ao nosso balanço geral ao vivo para todo o Maranhão. Agora veja esse dado que é preocupante. De acordo com a Secretaria Estadual de Saúde, o Maranhão já ultrapassou os 1.000 casos de dengue neste ano de 2024. Para falar sobre esse número que é preocupante, sim, a gente recebe agora ao vivo aqui no estúdio a secretária adjunta da Política de Atenção Primária e Vigilância em Saúde da SES, a Débora Campos. Estamos aqui ao vivo. Débora, muito boa tarde, seja bem-vinda. Boa tarde. Fale pra gente, realmente é um dado preocupante. Nós estamos no dia 14 de março de 2024, praticamente a metade do terceiro mês do ano. 1.000 casos, é isso mesmo? É isso mesmo. O nosso período sazonal, que digamos que é o período onde a gente já espera que esses casos de dengue apareçam, iniciou mais cedo esse ano, né? Tivemos aí esse início no mês de fevereiro, devido às mudanças climáticas, mas também a gente está chamando a atenção a toda a população devido ao cenário nacional, que a gente está tendo esse grande número de casos de dengue em todo o país e a gente reforça com a população o combate ao mosquito, que é essencial. Na prática, o que a SES já está fazendo para combater essa proliferação do mosquito, para cuidar das pessoas que infelizmente tenham a dengue e até outras doenças também, as chamadas arboviroses, né? Porque a gente fala do Aedes aegypti, mas não é só dengue, ainda existe zika, chikungunya. Exatamente. Dengue, zika, chikungunya e outras arboviroses, principalmente dengue, zika e chikungunya, que é conhecido por toda a população, ela é transmitida pelo mesmo mosquito, que é o famoso Aedes, né? Aquele mosquitinho com as manchinhas brancas, que normalmente tende, né, a gente chama da mosquita, né, porque é o mosquito fêmea, que normalmente transmite, né, essas doenças e pica. Normalmente essa transmissão, essas picadas acontecem entre o final da tarde, né, normalmente tarde para o início da noite. E tem um diferencial, porque a muriçoca, ela dói, né? O mosquito, a picada não dói. Interessante saber, quer dizer que se doer é muriçoca. Normalmente a gente já tem essa diferença, mas isso também justifica o grande número de aumento de casos. Mas o principal é saber que nós precisamos eliminar os criadouros do mosquito. E 80% desses criadouros de mosquito estão dentro das residências. Então, a Secretaria de Estado da Saúde, por determinação do nosso governador Carlos Brandão e do nosso secretário de Estado Tiago Fernandes, tem mobilizado aí toda a população a eliminar o criador do mosquito dentro das suas casas, feito uma campanha que 10 minutos da sua semana faz toda a diferença. Se todo mundo tirar 10 minutos por semana para tirar aquela água que acumulou da chuva do vaso de planta, ver aquela água que está atrás da geladeira, que em algumas geladeiras tem aquela bacia atrás que acumula água também, eliminar aquele acúmulo de água, pneus, garrafas, tudo isso que tiver dentro do seu quintal, principalmente as cisternas, né, que estão abertas, que precisam ser bem fechadas, bem tampadas para não criar, né, o mosquito. A larva do mosquito, ela fica quase um ano, mais de um ano sem água. Na hora que a chuva cai, em 5 dias, aquele ovo que foi colocado ali, ele se transforma em mosquito. E cada mosquito transmite para pelo menos 5 pessoas. Então, mesmo o mosquito. Então, a transmissão, ela realmente acontece muito rápida, assim como a procriação do mosquito. E a Secretaria tem mobilizado toda a população a eliminar esses criadores. Além disso, a gente tem aí feito um grande trabalho junto aos municípios, com os agentes comunitários de endemias, trabalhado o manejo clínico dos profissionais de saúde, mas principalmente a luta do combate ao Aedes, ela é uma luta coletiva que a gente precisa muito da população, né? Então, cada morador, cada cidadão precisa fazer sua parte para que a gente possa manter ali, eliminar os mosquitos e combater a dengue. Algo que eu observei, e aconteceu até perto de mim também, uma casa que estava, eu não diria abandonada, desocupada. E lá tinha uma piscina. E não estava chovendo, tudo tranquilo, deixaram seca. Só que agora passou a chover e lá a casa é desocupada, o dono nunca mais apareceu e está lá a água. E aí como é que eu faço para combater esse problema? Eu tenho que denunciar em algum lugar, eu tenho que falar com quem? Porque a casa está lá desocupada, a piscina cheia de água, ninguém limpa e com certeza é um outro criador e muito grande, que a piscina é enorme. Exatamente.
é muito importante que a população ali, a associação de moradores, né, do bairro, a rua, faça esse levantamento de casas que estão fechadas ou que abandonadas, né, casas que foram abandonadas e que podem ser possíveis criadouros do mosquito e informar a Secretaria de Saúde do seu município. Então, o agente de endemias, o agente comunitário de saúde, nós estamos levantando aí uma frente de mobilização também com outros atores, como Secretaria de Meio Ambiente, doutor Tiago, junto com o secretário de Meio Ambiente, né, Pedro Chagas, tem mobilizado a Secretaria de Meio Ambiente, assim como as secretarias a Vigilância Sanitária, enfim, estamos montando uma força conjunta para que a gente possa ir até esses domicílios, né? E aí cabe a cada município verificar. E é muito importante que o cidadão ele informe, né? Ou ao seu agente comunitário de saúde ou na Secretaria de Saúde do seu município o local que está com essas casas fechadas, acumulando água, para que a gente possa tomar as devidas providências. Certo. Débora, e é importante também ressaltar que esse trabalho não é feito só na ilha de São Luís, todo o estado, está chovendo em todo lugar. É o que você falou, a questão da dengue não é só no Maranhão, não é só no Nordeste, é no Brasil inteiro. Estava vendo no Jornal da Record há desses, em São Paulo, que até drones eles estavam usando para verificar essas cisternas e caixas d'água que ficam muito em cima e que às vezes o dono não se preocupa. Então eu queria que você falasse sobre isso, essa preocupação da Secretaria, do Governo do Estado, de ponta a ponta. De ponta a ponta, nós também estamos nessa mobilização de mapear as áreas. Então, até semana passada, estava ocorrendo dentro do todo o território maranhense que a gente chama de levantamento de índice de infestação, que é quando a gente estratifica, né, como é que eu posso dizer, mapeia os municípios e vê quais são os bairros que têm mais índice de infestação do mosquito. Então, como o agente de endemias, ele faz esse levantamento, onde a gente vê se essa infestação está maior dentro das caixas d'água, das residências, se são em terrenos baldios, e aí a gente faz esse mapeamento, mostrando quais são os bairros que a gente precisa trabalhar com uma maior necessidade, né, com a maior urgência. Mas é muito importante, e aí a gente vai estabelecendo essas medidas de contenção, desde de combate ao mosquito, desde a UBV, como borrifação costal, que é quando a gente vai com o veneno na costa, né? E aí faz a borrifação interna, assim como também outras medidas como o drone, o levantamento de drone, a limpeza desses terrenos baldios. Então, os municípios juntos com o Estado estão traçando essas estratégias para que a gente possa combater o mosquito, mas lembrando que 80% dos criadores dos mosquitos estão dentro das residências. E é esses criadores que a gente precisa eliminar. E às vezes, em atos até, Débora, simples, tipo, esse jarrinho que tem a planta pode ser colocado a terra, por exemplo. Colocar né? terra. O uso do repelente. Também. Muito importante. Às vezes, você tem ali como é que eu posso dizer? Uma garrafa que o final de semana houve churrasco, deixou ali a garrafa de cerveja, uma long neck, que acumulou água, você vira ela de ponta cabeça que ela passa a deixar de acumular. O mosquito Aedes, ele é um mosquito muito esperto, né? E ele vem se modificando todos os anos. Então, quando ele chegou, né, ao nosso continente, ele só se procriava em água limpa. Hoje, ele já se procria em água suja. E assim ele vem se modificando e se adaptando às condições, digamos que mais insalubres, né? O que vai fazendo com que essa força-tarefa e essa mobilização, ela tenha que aumentar aí, né, na eliminação e no combate a esses criadores. Muita gente pergunta sobre a vacina contra a dengue, mas ela é determinada pelo Ministério da Saúde, não é isso? Tem a faixa etária. Eu queria que você falasse para a gente que às vezes a pessoa não tem a informação certa, mas tem que ter a vacina para todo mundo e tal, mas não é bem assim. Não é que a prefeitura ou o governo não queira fazer, é uma determinação do governo federal, do Ministério da Saúde. Né, e eu queria que você explicasse para que as pessoas saibam o porquê de não ter vacina para todas as idades e para todo mundo. Exatamente. A vacina da dengue está começando a ser introduzida, né, no calendário vacinal estabelecido pelo Ministério da Saúde.
o Ministério ele fez um estudo de uma série histórica e viu qual a população que iria iniciar essa vacinação, que foi escolhido crianças e adolescentes entre 10 a 14 anos. Esse tem sido o público-alvo do Ministério. Além disso, ele estabeleceu a região que possuía um maior número de notificações, que foi a região metropolitana. Então, 5 municípios da região metropolitana do Maranhão foram selecionados, né, para receber a vacina para esse público-alvo. São Luís, São José de Ribamar, Paço do Lumiar, Raposa e Alcântara. Esses municípios possuem a vacina da dengue para vacinar crianças e adolescentes de 10 a 14 anos, como o Ministério estabeleceu no momento. Existem algumas questões que a gente precisa ponderar, como, por exemplo, o fabricante fornecer em quantidade suficiente. O Ministério ainda não conseguiu essa aquisição para vacinação em massa. Então, por isso que foi estabelecido um grupo prioritário para iniciar a vacinação, mas o Ministério também tem trabalhado junto aos nossos Instituto Butantan, para que a gente possa, em breve, produzir a vacina e aí a gente ampliar para o maior número de faixa etária possível. Que é uma questão de tempo, né? E lembrando que a vacina ela protege contra a dengue, mas o Aedes ele transmite também a zika e a chikungunya. Então, o importante é combater o mosquito. Agora, não assustando, mas a gente precisa ressaltar, a dengue mata. Mata, ela pode ter a forma grave, que a gente chama, né, de forma grave, da dengue, que pode levar a óbito. E é muito importante que a população, ao apresentar os primeiros sintomas de dengue, que normalmente é uma febre muito alta, repentina, a dor atrás dos olhos, dor no corpo, mal-estar, pode surgir as manchas avermelhadas na pele, dores também nas articulações, né, que aí a gente vai ver se é dengue ou chikungunya, mas qualquer um desses sinais é importante que você vá ao serviço de saúde, porque o manejo da dengue, a dengue, existem algumas medicações que a gente não pode tomar indiscriminadamente, né? Ou seja, sem que o médico passe aquela medicação. Então, é muito importante que você seja avaliado pelo médico para tomar a medicação adequada. Medicações como ibuprofeno, AS, paracetamol, que são... Normalmente a gente toma quando está sentindo aquela dor de cabeça ou febre. Em casa, elas podem fazer com que a dengue se agrave. Então, é muito importante que você teve esses sinais e sintomas, não tome a medicação sem a orientação médica, a orientação do serviço de saúde. Vá até o serviço de saúde para que o médico possa lhe avaliar e passar a medicação adequada para aquilo que você está sentindo. É verdade. E tem algumas, eu já tive dengue, mas nunca tive zika nem chikungunya. Mas quem teve fala muito das sequelas, de que é curado, mas ainda há sequelas no decorrer do tempo. Que isso é normal também, né? Também não é preciso se apavorar com a situação. Mas eu queria que você falasse, realmente existem sequelas e fica durante um tempo no organismo, é isso? Existe. A chikungunya, ela, como uma característica muito específica da chikungunya, são as dores nas articulações, né? Então, o movimento das mãos, os joelhos, as pernas, é uma dor muito grande, né? Eu também nunca peguei, mas... Só tive dengue, mas relatos... quem teve sempre fala, eu já me curei, mas continuo com uma dor aqui, uma dor ali. Esses sintomas, eles podem se tornar crônicos. O que é o crônico? Um sintoma crônico, ele vai permanecer ali a vida toda, né? Então, existem relatos que ficam mais de 2 anos com aquela sintomatologia, né? Às vezes, a pessoa ela não consegue mais subir uma escada sem sentir dor, enfim, no tempo frio ela sente mais dores nas articulações, e isso é um resquício, né, infelizmente, da chikungunya, que também é uma arbovirose. É muito importante, por isso que é muito importante o diagnóstico precoce de todas elas, né, assim como também o ideal é que a gente previna, né? Então, nesses períodos chuvosos, o uso de repelente, se você puder, é muito importante. Se nas janelas da sua casa puder colocar aquelas telas, né? Que impede a entrada do mosquito, também é muito importante. E principalmente eliminar os criadouros aí da dengue. E em relação à zika, a gente chama atenção para gestantes. Então, gestantes, elas precisam sempre se prevenir contra a zika,
que causa microcefalia, né? Então, ela tem uma sequela ali para o bebê e é muito importante que as gestantes elas sempre estejam aí nesse período mais intenso, que a gente chama de período sazonal, utilizando repelente. E é interessante, Débora, a gente falar sobre essa questão dos sintomas, porque dessas arboviroses são muito parecidos. Muito parecidos, e ainda às vezes se a pessoa confunde pode. com gripe. Pois é, pode ser, é uma gripe, é uma virose. virose, é algo rápido, e às vezes não é. Então, por isso é importante o acompanhamento médico, para você saber exatamente o que tem, para poder se curar, se cuidar, né? Porque às vezes a automedicação, que é um péssimo hábito do brasileiro, a gente sabe que verdade. é mais fácil você chegar na farmácia, pedir qualquer coisa, tomar e achar que está bem, mas o acompanhamento médico é fundamental. Exatamente. As unidades básicas de saúde, como também as unidades de pronto atendimento, elas estão orientadas para como proceder. Então, é muito importante que o cidadão, né, você possa procurar o serviço de saúde mais próximo da sua casa, relatar para o seu agente comunitário de saúde que você não está se sentindo bem, e perguntar, né, ao momento da consulta, seja com o enfermeiro para fazer essa triagem, como também com o médico, para que você receba o cuidado adequado e a gente evite sequelas ou da chikungunya ou da zika, como também que a dengue não se agrava. A gente chama atenção também para as crianças, principalmente menores de 2 anos. Normalmente as crianças, elas tendem a ser assintomáticas. Por quê? Porque o sintoma normalmente é uma febrezinha ou deixa a criança um pouquinho mole, ela perde o apetite ali, fica chorosa e pode se confundir com um marco de desenvolvimento. Não, meu filho está nascendo dente, por isso que ele não está querendo comer. Então é muito importante que você, papai, você, mamãe, observe se seu filho ele mudou ali, ele ficou mais molinho do dia para a noite, se ele apresentou algum tipo de febre ou se ele não está se alimentando bem. É muito importante que você procure o serviço de saúde para que o médico, né, o profissional de saúde, possa avaliar a criança. A gente chama atenção para isso porque dengue em criança tende a se agravar muito rápido, sendo que o início dos primeiros dias são assintomáticas. Então, quando aparece, já é uma evolução de um quadro mais grave. Então, a gente chama atenção também para que os pais possam ali ficar observando seus filhos. Qualquer mudança como essa, você procurar o serviço de saúde. É isso, minha gente. É preciso que todos nós possamos nos cuidar. Não é só um trabalho da prefeitura, do governo estadual, federal, é de todos nós. A gente conversou aqui com a Débora e ela explicou direitinho, de forma muito didática, justamente isso. Cuidar da sua casa, do seu apartamento, da sua chácara, sítio, da onde você mora, porque é um problema de todos nós. Não é só do Estado, da Prefeitura, do governo federal, não. É de todos nós. A dengue mata sim e é preciso se cuidar, porque a vida é uma só e a gente precisa fazer a nossa parte, ajudando também as autoridades para combater essas doenças que estão aí. Período chuvoso mais que propício ainda. A gente viu aqui, mais de 1000 casos. Isso números oficiais. Já está matando. Então, se a gente não fizer a nossa parte, a coisa vai ficar bem pior e não é isso que a gente quer. Conversamos então com a secretária adjunta da Política de Atenção Primária e Vigilância de Saúde da SES, a Débora Campos. Obrigado pela entrevista, os esclarecimentos. Esse é o papel também de um veículo de comunicação, de um programa como esse, levar informação dessa forma que a gente conversou aqui, explicada, conscientizar as pessoas. Não é apavorar ninguém, é conscientizar que saúde é prioridade, todo mundo tem que fazer a sua parte. Obrigado pela entrevista. Nós que agradecemos sempre o espaço do Balanço Geral, né, que sempre nos convida para debater essas temáticas tão importantes para a sociedade. O governo do Maranhão reforça o seu compromisso com a população e nós pedimos aí o seu apoio. 10 minutos por semana para eliminar os criadores do mosquito. É isso aí. Recado dado, bora fazer a nossa parte para a gente passar por essa fase aí e com certeza continuar com saúde. Mudando de assunto, a região sul do estado também está sofrendo com as chuvas fortes. Nesta semana, uma casa ficou destruída após a queda de um raio.